Então, prosseguindo aqui nosso conteúdo, como sempre digo, fiquem à vontade para participar aqui. E a gente vai começar hoje continuar aqui sobre vetores no plano e no espaço, né? Na verdade, vamos concluir o que faltou falar sobre vetores no plano, que eu estava tentando ir o mais devagar possível, tentando esclarecer tudo que é possível. Aí vamos ver se a gente conclui essa primeira parte sobre vetores no plano hoje e fala sobre os vetores também no espaço, que vai ser, vocês vão ver que é um passo natural. A gente só introduz mais uma dimensão, mas as coisas ficam muito parecidas. Boa noite, Christian. Então, só para lembrar, a última coisa que nós discutimos na aula anterior foi o módulo de um vetor, tá? Então, o módulo de um vetor, ele é basicamente o tamanho do vetor, por isso que ele é chamado também de comprimento, né? Módulo ou comprimento, certo? E nós vimos que o comprimento desse vetor, só um segundo. Boa noite, Rafael. Nós vimos que o comprimento desse vetor ele pode ser calculado por essa fórmula bem aqui, né, que diz que o módulo do vetor é igual a raiz quadrada. Boa noite, Vitória. Tudo bem? Diz que o módulo pode ser calculado usando essa fórmula aqui, que é a raiz quadrada da soma, né, dos quadrados das componentes do vetor. Então, se o vetor ele tem coordenadas ou componentes A e B, o módulo ao quadrado dele pelo teorema de Pitágoras vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado. E desse modo, o módulo vai ser a raiz dessa soma de quadrados. Vimos isso na aula anterior, calculamos um exemplo. E hoje... Boa noite, Karina. Vou começar então. O que nós vamos ter de novo hoje são os vetores unitários. O que é um versor ou vetor unitário? São dois nomes diferentes para a mesma coisa. Então, um versor ou vetor unitário é um vetor de módulo 1. Módulo igual a 1. Vamos pensar um pouquinho aqui, um exemplo. Um exemplo é esse vetor bem aqui, que começa aqui na origem e termina bem aqui no 1. Quais são as coordenadas desse vetor? Vai ser x igual a 1, y igual a 0. O módulo desse vetor é igual a 1. Por quê? Porque o módulo dele é igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Que é a raiz quadrada de 1 mais 0, que é 1, que dá 1. Então esse vetor é unitário. Se eu pegar esse outro vetor aqui, começando também aqui na origem de azul, mas indo aqui para cima reto, que eu não consegui desenhar bem reto, mas seria esse o caso, aqui, tá? Aqui no 1 também, esse vetor vai ter coordenadas x igual a 0, y igual a 1, né? E o módulo dele vai ser, então, a raiz quadrada da coordenada x ao quadrado, que é 0. Boa noite, Felipe. Somado com a coordenada y dele, que é 1, também ao quadrado. Então, isso também vai dar a raiz de 1, que é 1. Isso significa que esses dois vetores aqui, o verde e o azul, são unitários. Ou a gente pode dizer que eles são versores. Tá? Outro exemplo. Esse vetor roxo aqui, que começa aqui na origem e termina aqui no menos 1, aqui para baixo. Ó. Esse vetor bem aqui. Quais são as coordenadas dele? É x igual a 0, porque ele está no eixo y.
e y igual a menos 1. Essas são as coordenadas desse ponto bem aqui onde ele termina. Por isso que a gente fala que essas são as coordenadas do vetor. Vamos calcular o módulo dele. O módulo dele é a raiz quadrada da componente x ao quadrado, que é 0, somada com a componente y, que é menos 1, também ao quadrado. Então, se a gente calcular isso, da mesma forma vai dar raiz quadrada de 0 mais 1, que é a raiz de 1, que é 1. Tá? Eu sei que vocês sabem fazer esse cálculo aqui, mas eu estou fazendo passo a passo só para deixar claro o que está acontecendo de uma passagem para outra. E da mesma forma esse outro vetor aqui, vamos fazer ele laranja, esse aqui ó, para a esquerda, ele também vai ser unitário, sendo que as coordenadas dele vão ser x igual a menos 1 e y igual a 0. Se nós calcularmos o módulo, pode calcular aí que vai dar 1 também. Então esses 4 vetores aí são exemplos de vetores unitários, também chamados de versores. Eu ainda vou falar mais sobre isso, mas por enquanto deu para entender? Alguém ficou em dúvida agora? Oi. Mas ele sempre vai ser um, tipo, um. Você está falando do que? Do módulo dele ou das coordenadas? Sim, do tamanho dele. Do módulo seria esse resultado final aqui? Sim, sim. Sim, é. Essa é a definição. Um vetor unitário é um vetor de módulo igual a 1. Então sempre não vai poder fugir disso nunca. Mais alguma questão? Por enquanto? Tudo certo. Tá. Outro exemplo, vamos ver outro exemplo, porque esses aqui estão com mau contato, né? Vamos ver mais exemplos aqui. Por exemplo, ó, esse vetor bem aqui diagonal, aí vocês vão entender por que eu desenhei esse círculo. Esse vetor diagonal bem aqui, que bate aqui nesse círculo de raio 1, qualquer vetor que começar aqui na origem e terminar nesse círculo vai ser unitário. Por quê? Vocês conseguem imaginar por quê? O módulo é igual a 1? É, mas por que, o que o círculo tem a ver com o módulo ser igual a 1? Alguém não gostou da minha pergunta e foi embora. Tô brincando. É exatamente isso que vocês estão falando aí. É porque o raio do círculo aqui, desse círculo centrado na origem, ele tem raio 1, né? Então, por esse motivo, a distância entre qualquer ponto aqui da borda do círculo e a origem vai ser 1. Então, qualquer vetor que eu faça, começando lá na origem e acabando aqui, vai ter módulo 1. Então é um versor raio. Boa noite. É um versor. Na verdade, a gente não chama de raio. Eu desenhei, a gente não precisa fazer esse círculo quando for desenhar os versores. Exatamente, não depende do quadrante que ele está. Por exemplo, esse vetor bem aqui, ó, esse vetor bem aqui, ele é unitário. E as coordenadas dele vão ser, vamos chamar de x e y. Vamos chamar esse vetor de u, de v aqui. Aliás, de u de unitário. Então esse vetor u, boa noite. Esse vetor u então vai ter coordenadas menos 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2. Tá? Vamos ver se esse vetor é unitário. Boa noite. Boa noite, pessoal, vocês que acabaram de chegar. Eu estava só lembrando a questão do módulo e eu estou falando agora sobre vetores unitários. Então, o vetor unitário é um vetor que tem módulo 1. Aqui eu desenhei 4 exemplos, que são esse vetor azul, verde, roxo e amarelo, que
estão sobre os eixos. Aí eu estou mostrando mais um exemplo aqui para deixar claro que não precisa ser sobre os eixos. Vou fazer de outra cor aqui só para ficar mais fácil de ver. Mas esse vetor verde abacate aqui, vamos chamar ele de U. Ele é unitário também. E como é que a gente verifica isso? Calculando o módulo. Então a gente vai calcular o módulo desse vetor U pela fórmula, que é a raiz quadrada da primeira componente ao quadrado, que é menos 1 sobre raiz de 2, somada com a segunda componente ao quadrado, que é também 1 sobre raiz de 2. Tá? Então, calculando essa raiz, 1 sobre raiz de 2 ao quadrado vai dar meio. E esse sinal de menos ao quadrado vai dar mais. Então vai ficar meio aqui. Esse segundo termo também vai dar meio. Então, aqui também vai ser meio. Então vai ficar raiz de meio mais meio. Eu só estou oscilando aqui minha energia. Se eu sumir do nada, é porque faltou energia. Tá? Então meio mais meio é 1, fica raiz de 1 igual a 1. Então o módulo desse vetor é igual a 1. E como o módulo dele é 1, isso significa que ele é um vetor unitário. Então U é um vetor unitário. Boa noite. Certo, pessoal? Então, resumindo a história, para ser um vetor unitário, não precisa estar aqui nos eixos, basta que a extremidade dele toque aqui esse círculo de raio 1. Por quê? Porque o raio é a distância entre o centro e os pontos aqui da circunferência. E se ela tem raio 1, se eu fizer um vetor que compreenda exatamente esse tamanho, então necessariamente o módulo desse vetor vai ser igual ao raio desse círculo, que é 1. Então por esse motivo, automaticamente qualquer vetor que comece na origem e termine nesse círculo, todos esses que eu estou desenhando, são vetores unitários que poderiam ser também chamados de versores. Todos esses aqui. Certo? Deu para entender? Boa noite. Boa noite. Alguma dúvida por enquanto? Não. Não. Tá. Muito bem. Então vamos lá. Vamos ver então um exemplo. Na verdade eu acabei de fazer. Então melhor tomar esse aqui como exemplo. Vamos falar agora sobre a normalização de vetores. Então a gente vai dar um passo a mais partindo do que a gente acabou de falar. Quem chegou agora, eu estou falando de vetores unitários. Vetor unitário é um vetor que tem módulo igual a 1. A normalização dos vetores ela consiste no seguinte. Vamos supor, por exemplo, que nós temos esse vetor V aqui, que tem coordenadas x igual a 2, y igual a 1, por exemplo. Tá? Então esse vetor vai estar mais ou menos aqui. Difícil desenhar isso. Mais ou menos aqui, esse vetor V. Normalizar esse vetor significa descobrir qual é o vetor que vai ser paralelo a esse V e que vai estar exatamente na mesma direção e no mesmo sentido que V. Então a normalização significa obter um vetor unitário a partir de um vetor dado. Tá?
Então, a partir desse vetor V, nós vamos tentar determinar um vetor que nós vamos chamar de V chapéu. Tá? Isso aqui é um V com um acento circunflexo em cima. Esse chapéu significa unitário. Tá? Qualquer vetor com esse chapéu em vez da seta significa que ele é um vetor unitário. Então nós queremos descobrir qual é o vetor unitário que é paralelo a esse V e que está no mesmo sentido dele. Tá? Um vetor unitário a partir de um vetor dado, então não é de qualquer jeito, é de modo que o vetor unitário assim obtido tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor original. Não sei se vocês conseguem ler a minha letra. Então, como é que a gente faz isso? A gente quer obter um vetor que tenha a mesma direção e o mesmo sentido de V, mas que seja unitário. Para isso, basta a gente pegar o próprio vetor V e dividir ele pelo módulo dele mesmo. Tá? Quando a gente fizer isso, a gente vai obter um vetor unitário que nós vamos chamar de V chapéu. Então, V chapéu é igual ao vetor V dividido pelo seu módulo. Tá? Deixa eu só fazer uma coisa rapidola. Então essa é a fórmula que dá a normalização de um vetor, ou seja, que diz como calcular um vetor unitário a partir de um certo vetor dado. Beleza? É só usar essa fórmula. Antes de usar essa fórmula, vamos ver por que ela é válida. Não sei se vocês vão entender de cara, então vamos primeiro trabalhar com essa... Vamos primeiro exemplificar o uso dessa fórmula e depois nós vamos justificar por que essa fórmula é assim. Tá? Então vejamos um exemplo do próprio vetor que estava escrito lá, que era o V igual a 2 e 1. Vocês lembram disso? Foi esse vetor que eu desenhei aqui. Então vamos descobrir quem é esse vetorzinho verde, V chapéu, que está aí na figura, que é o vetor unitário na mesma direção e no mesmo sentido de V. Vamos usar a fórmula, né? Para usar a fórmula, o primeiro passo é calcular o módulo desse vetor V. Então o módulo desse vetor V vai ser a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, pela fórmula do módulo. Isso vai dar a raiz quadrada de 4 mais 1, que é a raiz quadrada de 5. E depois de calcular o módulo, a gente só coloca na fórmula. Então esse vetor unitário V chapéu vai ser o V dividido pelo seu módulo. Então vai ser o vetor V, que é 2 e 1, dividido pelo módulo, que é raiz de 5. Nós não estudamos divisão de vetor por número, mas a gente estudou multiplicação por escalar, que é a mesma coisa. Então isso aqui é a mesma coisa que eu multiplicar por 1 sobre raiz de 5, esse vetor, que é a mesma coisa que multiplicar coordenada a coordenada. Então vai ficar 2 sobre raiz de 5 e 1 sobre raiz de 5. Tá? Então esse vai ser o V chapéu, que é a normalização de V. Professor, Oi. essa forma tem lá na física, né? Uma Tem, parte ali. tem aonde? Lá na física, né? Essa forma. Tem lá. Sim, ela é usada para várias coisas, porque a principal utilidade dos vetores unitários é dar uma direção e um sentido. Não precisa racionalizar, não. Pode deixar assim. Então é isso. A principal utilidade
dos vetores unitários é dar uma direção e o sentido. E muitas vezes, por exemplo, quando a gente estuda força gravitacional ou força elétrica, essa força ela tem uma direção e tem um sentido, e a gente usa para isso um vetor unitário. Também em muitas situações aparece um vetor perpendicular a uma superfície, que também vai ser unitário, né? Então tem muitos usos na física essa ideia, sem dúvida. Tá? Agora a gente pode só fazer uma checagem aqui, rapidinho, só para ver se ele é unitário mesmo. Boa noite. Então, só checando aqui, né, o módulo desse vetor V chapéu tem que ser igual a 1. Vamos ver se é. Então, o módulo dele vai ser a raiz quadrada do primeiro termo ao quadrado, que é 2 sobre raiz de 5. Mais do primeiro termo não, da primeira coordenada. Mais o quadrado da segunda coordenada, que é 1 sobre raiz de 5 ao quadrado. Então, isso vai dar raiz quadrada. O primeiro aqui, 2 ao quadrado é 4. Raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5. Só escrever direito isso. Então, vai ficar 4 sobre 5. O segundo termo vai ser 1 sobre raiz de 5 ao quadrado, que vai dar 1 quinto. Então vejam que vai dar 4 quintos mais 1 quinto, que é 5 sobre 5, que é 1, né? Então fica a raiz de 1, que é 1. Então, de fato, esse vetor ele é unitário. Isso significa que essa fórmula funciona para esse caso, né? Essa fórmula aqui. Esqueci só de fazer uma observação bem aqui, né? Que é que essa fórmula só vale para um vetor V que não seja o vetor nulo. Né? Vocês devem lembrar que o vetor nulo é aquele cujas duas coordenadas são zero. Tá? Porque eu não vou poder dividir por zero aqui. Então não tem como normalizar o vetor nulo. Então, dessa forma, as coordenadas desse vetor V aqui, elas foram determinadas aqui, né, e são essas. 2 sobre raiz de 5, 1 sobre raiz de 5. Tá? O porquê dessa fórmula funcionar, nós podemos entender da seguinte maneira. Nós podemos ver que de fato esse vetor U vai ser sempre unitário, né? Porque vamos supor que esse vetor U ele tem essas coordenadas aqui, x e y, tá? Vamos supor isso. Então o módulo de U vai ser a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Não precisa ir tão longe, na verdade. Na verdade precisa, e eu vou ter que escrever de novo. Porque eu não provei para vocês algumas propriedades do módulo, mas tudo bem. Não faz mal, a gente fala sobre isso em outra ocasião. Então, se o vetor U tiver coordenadas x e y, o módulo dele vai ser a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, eu já tinha chamado de V, né? Mas tudo bem. Então, o V chapéu vai ser o vetor V dividido pelo seu módulo. Só uma observação, galera, nunca escrevam isso aqui, ó. Tá? Porque isso seria uma divisão de vetores, isso não existe. Eu tenho que colocar as barrinhas só embaixo, porque quando eu coloco as barrinhas, o denominador vira um número, que é o módulo. Tá? Então, apesar de ter essa setinha, como tem as barrinhas do lado, significa que é um módulo e, portanto, é um número, não um vetor. Então, substituindo, fica assim, x, y em cima, raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado embaixo.
Calculando agora o módulo desse vetor V chapéu, para ver que de fato é 1, vai ser... Vamos só reescrever primeiro esse vetor da seguinte maneira. A primeira coordenada vai ser x dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, né? E a segunda coordenada vai ser y dividido por raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, o módulo desse vetor, vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados dessas duas componentes. Então vai ser o quadrado da primeira, que é esse aqui, mais o quadrado da segunda, que é esse aqui. E a raiz disso. Então isso vai dar, o primeiro vai dar x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. E o segundo termo vai dar y ao quadrado dividido por x2 mais y2. Então, como são somas de frações com o mesmo denominador, né, a gente conserva o denominador e soma os numeradores. E olha só que interessante que vai aparecer. Vai aparecer o mesmo número dividido, o x ao quadrado mais y ao quadrado dividido por ele mesmo, que dá 1. E a raiz de 1 é 1. Então, o módulo desse vetor V chapéu de fato vai ser 1 sempre, para qualquer vetor diferente de 0. Tá? Então, esse vetor V é diferente do vetor nulo. Certo, pessoal? Deu para acompanhar essa brevíssima demonstração aí? Eu não coloquei para assustar ninguém. Isso daqui é só uma demonstração de por que a fórmula de fato dá um vetor unitário, né? E professor, Oi. onde é que a gente pode usar essa situação? Em que... Qual situação? Eu não entendi. Assim, qual situação eu poderia usar essa fórmula? Em qual momento que eu poderia usar ela? Isso aparece, por exemplo, no eletromagnetismo. Eletromagnetismo clássico. Aparece toda hora, na verdade. Por exemplo, para dar a direção do campo elétrico. Que a direção dele vai ser dada por uma normalização desse tipo, que eu não vou escrever para não embananar o nosso assunto. Mas aparece lá, aparece integrais de superfície. Em muitas coisas, na verdade. Por exemplo, o fluxo de um fluido num escoamento de um fluido também vai aparecer. Qualquer coisa que envolva o movimento de um corpo contínuo, um corpo extenso se movendo no espaço, de preferência um fluido, vai aparecer esse tipo de coisa. Na verdade aparece tanto que eu não estou nem lembrando. Mas tudo que envolve força e campo na física praticamente vai aparecer versores. Basicamente. Vai ter na cinemática. Na cinemática? Naquela parte lá do vetores. Verdade. Mas aí isso me lembrou de outra coisa. No estudo das rotações, então, isso aqui vai ser muito útil. Né? Porque tudo vai ser vetor. E só tem como descrever bem as rotações usando vetores e outras coisas mais elaboradas que os vetores, né? E aí vai aparecer lá também, vai aparecer muito. Na verdade, essa parte inicial aqui talvez seja até a mais importante da disciplina, de vocês treinarem bastante, porque se vocês estudarem muito bem
Cálculo 1. E a primeira parte dessa disciplina aqui, talvez vocês venham me agradecer daqui a uns 2 ou 3 anos por ter dado essa dica. Porque muita coisa da física usa vetores e cálculo, né? Eu não sou professor de cálculo de vocês, mas em relação aos vetores aqui vai ser muito usado. Justamente porque a força ela é um vetor e também a velocidade é um vetor. Então, se a física é a ciência do movimento, vamos raciocinar um pouco. E o movimento ele é a descrição da velocidade de um ponto ou de vários pontos de um corpo, então o movimento é essencialmente vetorial, né? Ou seja, a física seria essencialmente também vetorial nesse sentido. Mecânica estatística também para servir de base para termodinâmica, também vai aparecer os vetores. Enfim. Quando a gente falar de produto escalar, eu vou dar um exemplo bem legal para vocês, que é o do trabalho. E aí vocês vão ver que os vetores vão ter um papel interessante lá. Também, quando a gente falar de produto vetorial, eu vou tentar falar para vocês da força magnética, que também é um exemplo interessante do produto vetorial. Tá, mas por enquanto vamos ficar com isso daqui. Beleza? Bom, dentre todos os versores, ou seja, vetores unitários possíveis, existem dois no plano que são mais importantes, que são os versores I-chapéu e J-chapéu. Eles são tão importantes que a gente dá nome especial para eles. Então, bem aqui, começando aqui na origem e terminando aqui no 1, a gente tem o vetor I-chapéu. O vetor I-chapéu é aquele vetor cujas coordenadas são x igual a 1, y igual a 0. Aí o outro versor mais importante de todos é o versor J-chapéu, que é esse aqui, que começa também na origem, J-chapéu. Tá? Então, o J-chapéu, que ele vai ter coordenadas x igual a 0 e y igual a 1. Esses versores eles são os mais importantes do estudo aqui do plano, tá? E eu vou já explicar por quê. Porque com eles a gente pode escrever qualquer vetor. A gente só precisa desses dois aqui. Qualquer vetor do plano a gente pode escrever usando só esses dois aí, tá? Deixa eu ver. Vou falar sobre isso. Então, só para a gente ver, eu já falei aqui que eles são unitários. Bem aqui eles já apareceram, eu só não dei o nome deles. Mas esse vetor verde aqui é o I-chapéu e esse azul é o J-chapéu. E nós já verificamos bem aqui e bem aqui que eles são unitários, tá? Então esses vetores, eles são unitários e eles são os mais importantes vetores unitários do plano, porque quando nós estivermos discutindo álgebra linear de verdade, assim, daqui a pouquinho, nós vamos ver que esse conjunto formado por esses dois vetores, I e J, eles formam o que a gente chama de base do plano R2, que é o que a gente está discutindo. Então esse conjunto formado por esses dois vetores, ele é capaz... Versor é a mesma coisa que vetor unitário, são sinônimos. E nesse slide aqui, ó, versores ou vetores unitários, é a mesma coisa. Tá? Vou deixar escrito aqui. E pode ser que outra pessoa venha ler só o slide. Ok. Ficou alguma dúvida em relação ao que são esses dois vetores aí? Por enquanto,
que eu possa esclarecer por enquanto. Eu ainda vou falar mais sobre eles, mas até agora ficou alguma coisa estranha aí? Ficou não, professor. Não? Ok. Então por que eles são importantes? Porque a gente pode escrever vetores em termos deles. Tá? Então se eu desenhar bem aqui o J chapéu aqui, o I chapéu aqui, fiz da cor errada. Se bem aqui a gente desenhar o J chapéu e bem aqui o I chapéu, dá para ver que a gente pode escrever qualquer vetor em termo deles. Mas antes vamos ver por quê. Agora não dá para apagar mais isso. Por quê? Por causa do seguinte. Se a gente pegar qualquer vetor aqui, qualquer vetor, vamos pegar aqui, por exemplo, V igual a menos 2 e 7. Olha só o que eu vou fazer. Isso é a mesma coisa que a soma desses dois vetores aqui, né? Pensa um pouquinho aí. Se eu somar esses dois vetores aqui, vai dar esse daqui, não vai? Pelo que nós estudamos de soma de vetores, que a gente tem que somar componente a componente. Menos 2 mais 0, menos 2. 0 mais 7, dá 7. Então tá certo, não tá? Beleza? Agora, esse vetor aqui é a mesma coisa que menos 2 vezes o vetor 1, 0. Né? Por quê? Porque a multiplicação por escalar ela é também componente a componente. Então é menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes 0, 0. Certo? E o vetor de coordenadas 0 e 7 eu posso escrever como sendo 7 vezes 0 e 1. Porque se eu multiplicar de volta aqui, eu vou chegar nesse vetor de novo. Deu para entender, pessoal, essa passagem aqui? Alguém não entendeu essa passagem aí? Essas duas aí? Professor, mas isso ele só acontece quando tem um número, vírgula, zero, ou pode ser outro número? Tipo, menos 2 e 1. Tu tá falando dessa segunda para essa terceira aqui? Sim, sim. É. Tipo, isso. É. Que eu posso colocar esse número em evidência é só nesse caso aqui, porque aqui tá 0. Se fosse assim, por exemplo, menos 2 e 6, eu poderia botar o 2 em evidência e ia ficar menos 1 e 3. Entendeu? Que aí quando eu multiplicasse, eu ia voltar para cá. Se eu botasse menos 2 em evidência, aí o primeiro seria 1 e o outro seria menos 3, ia inverter os sinais. Mas ia fugir, né, da representação ali do versor, né, que é 1,0. Exatamente, é. Ah, Por isso que o primeiro passo foi eu separar as componentes, ou seja, primeiro eu botei um vetor que só tem coordenadas não nulas no eixo x e outro que só tem coordenada não nula no eixo y. Isso não é exatamente uma simplificação, mas é... Deixa eu terminar que eu vou explicar o que é que é. É uma representação diferente, na verdade. É uma representação diferente que permite enxergar a estrutura algébrica do plano, né? Que é o chamado espaço vetorial, que a gente vai discutir depois. E aí a gente percebe muito claramente que surgiram aqui o vetor 1, 0, que nada mais é do que o I chapéu, né? E o vetor 0, 1, que nada mais é que o J chapéu. Então eu percebo que esse vetor ele é menos 2 vezes I chapéu mais 7 vezes J chapéu. Tá? Então isso significa que nós podemos representar o vetor de duas formas diferentes. Então, o mesmo vetor V pode ser representado de duas formas diferentes, que são iguais.
iguais no sentido de que são o mesmo vetor. Tá? Então o mesmo vetor v, ele vai ser igual a menos 2 e 7, isso aqui é um par ordenado, mas ele também vai ser igual a menos 2 i chapéu mais 7 j chapéu. Tá? Isso daqui é um par ordenado e isso daqui é uma outra coisa que eu vou dar um nome depois, para não acumular muito nome novo. Mas resumindo, isso aqui são nos livros de matemática. Falando de um jeito bem pragmático, livros de matemática, e isso daqui, livros de física. Professor, mas o escalar que é 2, ele seria aqueles valores que estão no domínio do x, tipo 2, 3 vezes i. Exatamente, Essa? exatamente. E o 7 vou marcar no eixo y. Estão ouvindo meu gato miando aí? Então, como é que a gente escreve um vetor em termos de ij chapéu? Né? Vamos pensar, por exemplo, nesse outro vetor aqui. Já convivi tanto com o gato que eu já até sei o que isso quer dizer. Ele está procurando companhia, na verdade. Bom, então vamos imaginar esse vetor aqui, por exemplo. É 3 e 2. Vamos ver aqui. Exatamente. Vamos ver esse vetor aqui, v, né, igual a 3 e 2. Ou seja, o par ordenado cuja coordenada x é 3 e y é 2. Então esse vetor ele vai estar aqui, eu não vou conseguir desenhar nunca. Consegui. Tá, então esse vai ser o vetor v aqui. O que significa dizer que ele é a mesma coisa que 3i chapéu mais 2j chapéu? Tá, eu não preciso nunca mais, vocês precisam nunca mais fazer esse procedimento que eu fiz aí. O primeiro é a coordenada do i chapéu e o segundo é do j chapéu. Posso explicar daqui a pouquinho. Mas resumindo a história, ó, bem aqui o i chapéu ele fica no 1 aqui no eixo x. Então bem aqui, olha só, que eu estou desenhando de laranja aqui, vai estar o 2i chapéu. Tá? Porque eu estou multiplicando o i chapéu por 2. Tá dando para entender? E se eu multiplicar o i chapéu por 3, eu vou chegar bem aqui. Esse aqui vai ser o 3i chapéu. Não sei se está dando para enxergar aí. Tá, né? 3i chapéu. E se eu pegar o j aqui e multiplicar por 2, eu vou chegar bem aqui. Nesse vetor laranja aqui em cima, que vai ser o 2j chapéu. Certo? Então, se eu somar esses dois vetores, pela regra do paralelogramo aqui, definição de soma de vetores, vai ser justamente esse vetor que está desenhado aqui. Ou seja, o vetor v é a soma do vetor 3i chapéu, que é esse vetor laranja aqui embaixo. Não posso mostrar, o gato está na chuva. E aqui vai ser o 2j chapéu, que é esse vetor aqui no eixo y. Tá? Então, quando eu faço a soma vetorial aqui do 3i com o 2j, vai dar justamente pela regra do paralelogramo aqui, aplicada, esse vetor diagonal aqui, que vai ser o v, que vai ser a soma desses dois, 3i mais 2j. Deu para entender mais ou menos, pessoal, qual é a relação entre o i chapéu, o j chapéu e essa representação? E isso é a mesma coisa que eu dizer, né, que eu tenho um ponto bem aqui, cujas coordenadas vão ser aqui no eixo x 3 e no eixo y 2. O que significa que essas duas representações são equivalentes. É a mesma coisa. Tá? Alguém entendeu, como dizia meu professor?
Alguém entendeu? O nome do gato? Pô, esqueci. Tá. Bom, então se não houve dúvidas, se houver é só falar, tá? Vou fazer só um exemplo diferente, distinto desse aqui, para ficar mais claro o que eu estou falando em relação a essa representação. Um vetor bem aqui, também pode ser escrito como essa combinação de I e J. Esse vetor bem aqui também pode ser escrito como combinação de I e J. É claro que pode, né? Porque a coordenada x dele vai ser 2 e a y vai ser menos 2. Então isso significa que ele vai ser a resultante de eu somar esse vetor que está aqui embaixo, que é o menos 2j, com esse vetor que está aqui na direita, que é o 2i. Então eu tanto posso me referir a esse vetor, vamos chamar ele de u. Tanto posso me referir a esse vetor u como sendo esse par ordenado de coordenada x igual a 2, y igual a menos 2, como eu posso dizer que ele é a soma de 2i com menos 2j. Só que a gente geralmente não escreve desse jeito, que é meio pedante. A gente escreve 2i menos 2j. Certo, pessoal? Então a gente pode fazer soma de vetores, subtração, multiplicação por escalar usando i e j. Por exemplo, antes de falar disso aqui, vamos falar sobre operações. Tá? Então, por exemplo, é dar uma seguradinha. Do que vocês estão falando? Eu não entendi, Felipe. Se quiser falar aí. Eu não entendi. Agora eu entendi. Tá. Então, a gente pode fazer operações. E eu acabei comentando e estimulando a volta do diálogo, do bate-papo. Mas tudo bem. Então, continuando aqui, a gente pode fazer operações usando essa representação. Por exemplo, vamos ver a soma. Tá? Vamos supor que nós temos dois vetores aqui, u, que é igual a 1 e 3, né? E o vetor v, que é igual a 2.1 e menos 7. Então a gente pode representar esses vetores também como sendo u igual a i, já que vai ficar 1 vezes i, mais 3j. E posso representar o vetor v como sendo 2.1 i menos 7j. Tá? Como é que eu opero com esses vetores? Eu posso calcular a soma deles, u mais v, usando a representação de tipo par ordenado, que é essa daqui. Par ordenado 1, 3, somado com o 2.1 menos 7, vai ser uma soma componente a componente. Então vai ficar a componente x, que é 1, somada com 2.1, dá 3.1. E a segunda coordenada aqui, 3 menos 7, fica menos 4. Então eu posso fazer essa soma desse jeito. Ou eu posso usar os versores i e j, que é muito mais divertido. Então eu posso dizer que u mais v, como é a soma, não preciso botar entre parênteses. Eu posso só escrever i mais 3j mais 2.1 i menos 7j. E aí a gente pode somar o que tem i com o que tem i. Então fica esse somado com esse. E esse aqui somado com esse aqui. O que tem j com o que tem j. Então i mais 2.1 i, a gente conserva o i e soma os números que estão multiplicando. Então tem um 1 escondido bem aqui. 1 vezes i. Então fica 1 mais 2.1i
Eu estou fazendo devagar aqui, mas se vocês conseguem fazer de cabeça, melhor ainda. Mas aí a gente coloca aqui também a soma das componentes do j, que é 3 no primeiro vetor e menos 7 no outro. Então, somando, isso fica 3.1 i chapéu menos 4 j chapéu, tá? A nossa preferência vai ser usar o i chapéu e o j chapéu, em vez de usar esses parênteses. Mas eu resolvi iniciar apresentando os parênteses porque eles dão a noção de par ordenado e também a gente tem que aprender isso uma vez na vida. E nos livros de geometria, livros de matemática em geral, eles preferem isso. Então eu preferi falar, que é para vocês saberem, caso peguem o livro aí, vocês vão entender. Pelo menos essa era a minha ideia. Tá? Espero que tenha servido. Então deu para entender, pessoal, essa soma aí? Alguém levantou a mão, fique à vontade. Professor, Hum. tem como eu ordenar vetores em N conjuntos em algum plano? Ou isso seria Desculpa, eu muito avançado? não consegui entender. Eu poderia ordenar N vetores em um plano? Ou seria muito avançado para um sistema em R2? Eu ainda não entendi, desculpa. Você poderia repetir? É que eu estava lendo o livro, não era esse que eu pôs para revisar, que o autor ele demonstrava N vetores em um plano, eu acho que era em RN. Isso que ele demonstrava como um somatório. Isso é possível? Sim, mas que livro é esse? É um livro aí que me deram do ímpar, então eu estou batendo a cabeça aqui. Qual é o livro? É um livro do ímpar, de Ah, matemática sim. pura. Era você que estava conversando comigo ainda agora sobre livro de álgebra Sim, linear? Ah, sim. É, bicho, mas é porque aquele livro eu fiz mestrado em matemática, apesar de eu ser formado em física, né? E a gente usava esse livro na na disciplina do primeiro semestre a gente usou esse livro. Aí, pois é, ele demonstrava N vetores em um plano, mas só que ele usava um somatório, uma propriedade que eu não conseguia entender. Por isso que Peraí, eu quis perguntar. tá, peraí, deixa eu só pegar o livro aqui. Somatório, produtório, divisório. É, soma de N vetores no plano, isso é logo no início, é? Exatamente, acho que em 3 páginas ele já fala isso. Vai ter que explicar isso pra gente aí, professor. Deus o livre. Não, é porque como esse livro é mais para uma fase mais avançada, então tipo, o que eu vou falar durante algumas semanas para ele é um exemplo, entendeu? Aí ele fala exemplo de espaço vetorial, espaço das matrizes. Aí não tô achando aqui, não é no capítulo 1 não, né? Não, professor, não é esse. É um livro específico só para vetores e matrizes. Não é esse do Elon Limas. Ah, então não vou achar. Porque eu tava pensando que Eu era o que eu tava conversando com ele posso agora. mandar para o senhor a Tá. foto? Aí o Uhum. senhor pode me explicar depois, só para o senhor continuar a aula aí. Tá legal. Então a gente pode eventualmente falar isso na próxima aula, se for o caso, ou você me manda e eu respondo particularmente. Bom, então a gente pode fazer operações usando versores, né? Nesse caso aqui, essa é a operação de soma. E a gente pode fazer também a operação de multiplicação por escalar. Espera, deixa eu só consertar aqui meu toque. Pronto. Agora o tracinho está igual. Multiplicação por escalar também pode ser feita usando... Pô, comprou teu fone da Maxi Print ou da Multilaser, né? Deve ser.
Aquele de 10 reais, eu joguei no lixo, porque tava doendo meu ouvido. O da Maxi Print não é o teu deve ser melhor. O da Maxi Print é realmente muito, muito, muito bosta. Alcateia. Deve ser melhor que o Maxi Print. Tá, multiplicação por escalar. Então vamos supor que a gente tem esse vetor aqui, W, que é igual a 5 e 3. A gente pode representar ele usando os versores I e J da seguinte maneira. Né? Vai ser 5i mais 3j. E a gente pode fazer multiplicação por escalar usando essa notação aqui. Então como é que fica? É bem mais intuitivo. Porque, por exemplo, 2 vezes W, como é que eu faço? É 2 vezes esse vetor aí, 5i mais 3j. Então fica simplesmente 2 vezes 5, 10, e chapéu. E 2 vezes 3, 6j chapéu. Olha só como é fácil. Se eu multiplicar por menos 1, eu vou obter o oposto, que é o menos w. Então fica menos 1 vezes 5i mais 3j. Então eu só faço a distributividade aqui. Menos 1 vezes 5, menos 5i. Depois, menos 1 vezes 3, menos 3j. E se eu multiplicar por zero? Continua valendo a regra de que 0 vezes qualquer vetor dá o vetor nulo. Por quê? Porque vai ficar 0 vezes 5i mais 3j. Só que 0 vezes 5 é 0, então fica 0i. 0 vezes 3 é 0, fica 0j. Só que 0i, 0j é o vetor de coordenadas 0, 0, que é o vetor nulo, tá? Do espaço. É triste, né, cara? É revoltante essas coisas. Quando a gente usa multiplicação, pois é, multiplicação, você está falando multiplicação entre dois vetores, é isso, Anderson? Acho que é. É porque não existe só um tipo de multiplicação de vetores, tanto é que a gente nem usa essa palavra. Existem vários tipos, e nós vamos estudar dois, são o produto escalar e o produto vetorial, né? Então o produto escalar é uma maneira de multiplicar dois vetores e dar um número, e o produto vetorial é uma maneira de multiplicar dois vetores e dar um outro vetor. E ainda tem outro jeito, que é o produto tensorial, que a gente multiplica dois vetores e dá uma matriz. Mas esse não vou fazer vocês baterem cabeça com esse. Mas é isso, bacana, né? Bom, então a gente pode fazer isso daí. Multiplicação por escalar. Só deixar uma observação aqui para vocês, olha, que é o seguinte. Um vetor geral V, que ele pode ser escrito como xy, nessa notação de par ordenado, sim, o produto escalar e o produto vetorial nós vamos ver provavelmente a partir de quinta-feira já. Produto escalar a gente vai ver quinta-feira, depois de amanhã. Professor, mas a divisão não tem, né? Divisão. Não, a Assim. divisão ela não existe. Mas nesse caso de vetor não existe, né? Não, divisão entre vetores não existe. Sim. É porque a divisão ela exige que exista um inverso multiplicativo. E tanto no produto escalar como no produto vetorial não existe inverso multiplicativo. Aí por isso não é possível definir uma divisão. Uma questão realmente algébrica relacionada. Subtração. Tá, bom, obrigado por ter falado. Vou fazer um exemplo aqui de subtração usando essa notação também. Que nós já vimos subtração na outra aula, né? Mas vamos ver usando essa notação aqui. Então um vetor genérico xy pode ser escrito como xi chapéu mais yj chapéu. Tá? Então era isso que eu queria falar. Um vetor
que só tem coordenada x, por exemplo, esse daqui, menos 5, 0, a gente não precisa botar 0 vezes o j chapéu, a gente basta escrever menos 5i, tá? E aí todo mundo já entende. Da mesma forma, um vetor v que só tem a coordenada y, como por exemplo 0 e 3, não, o 3 está aparecendo demais, 0 e 8, a gente não precisa escrever 0 e chapéu, não precisa. Basta botar 8j chapéu e todo mundo vai entender. Beleza, pessoal? Então são algumas observações gerais aí. Vamos ver também a questão da subtração ou diferença, né? Bom, a diferença de vetores, ela é basicamente uma diferença entre coordenadas. Então, se eu tenho um vetor u, que ele é igual a a e b, e tenho um vetor v, que é igual a x e y, então u menos v vai ser igual à diferença respectiva entre as coordenadas, ou seja, a menos x, a primeira de um menos a primeira do outro. E aí a segunda coordenada dessa diferença vai ser b menos y, que é a segunda de um e a segunda do outro, né? E aí como é que fica isso nessa notação de vetores, de versores, que é a mais comum que nós vamos mais utilizar, né? Primeiro nós escrevemos que o u ele é ai chapéu mais bj chapéu, né? E o v ele é x e chapéu mais yj chapéu. E aí para fazer a diferença, uma frase boa, né? U menos v, a gente vai inicialmente botar o v entre parênteses, então o u vai ficar ai mais bj, e o v vai ficar xi mais yj, a gente bota entre parênteses e distribui o sinal. Então eu repito i, mas aqui eu preciso fazer a distributividade do sinal, que é a mesma coisa que multiplicar tudo por menos 1. Então é a mesma coisa que eu utilizar essa regra que a gente acabou de discutir, ó. Precisamente essa aqui do meio, ó. Que legal, né? Então vai ficar menos xi menos yj. E aí eu junto o que tem i com o que tem i, e o que tem j com o que tem j. E vai ficar a mesma coisa, a menos x i chapéu, b menos y, j chapéu. Eu fiz tudo aqui de um jeito meio abstrato, né? Ou seja, usando só letras abstratas, mas a gente pode fazer um exemplo. Você que levantou a mão aí. O senhor vai falar sobre os graus lá do grau? Falar sobre o quê? Os graus. Grau? 40. É, tipo, que tem lá no gráfico. Não entendi grau. Graus, tipo, seno, cosseno, essas coisas. Ah, tá. Sim. Vou falar assim. O cosseno aparece no produto escalar, que a gente vai ver quinta-feira. Aí, e o seno aparece no produto vetorial, que a gente vai ver talvez na terça ou na quinta da semana que vem. Vamos falar assim sobre isso. Eu adiei, eu sei que o livro fala antes e eu pulei isso, né? Mas eu resolvi me concentrar primeiro em tudo isso aqui que é mais básico e só depois falar disso quando eu falar de produto escalar. Então vamos ver só um exemplo. Se U fosse, por exemplo, 2i chapéu menos 3j, e se o V fosse menos 9i mais j, como é que ficaria a diferença? Né? Essa diferença, na verdade eu fiz esse monte de regra aqui, mas nem precisa disso. É só fazer na intuição, ou seja, 2i menos 3j, aí eu boto o menos,
coloco o V entre parênteses aqui. Às vezes é bom a gente ter paciência e usar os parênteses que a gente tem menos chance de errar. Então fica 2i menos 3j. Aí faz o jogo de sinal, ó. Menos com menos ali dá mais 9i. E o menos com mais ali dá menos j. E aí somando isso tudo, fica 2 mais 9 dá 11i. Ficou apertadinho aqui. Então isso dá 11i. E menos 3j menos j dá menos 4j, tá? Então esse é um exemplo de como fazer diferença de vetores usando versores. Bom, nossa aula vai até 8h10, né? A distância entre vetores eu não vou comentar muito, mas é basicamente a distância entre dois vetores u e v. Nesse caso, sendo u esse vetor aqui, ó, esse menorzinho aqui, cujas coordenadas são x1 e x2, x1 e y1, e sendo v esse vetor aqui cujas coordenadas são x2 e y2, tá? A distância entre os dois vetores, que nós vamos chamar de duv, assim, eita, um clique sinistro aqui, tá? Essa distância, ela é, por definição, ela é o módulo da diferença desses dois vetores, tá? Por que isso? Porque esse vetor branco bem aqui, que eu estou desenhando aqui de azul, aqui ó, esse vetor ele é igual a u menos v. Certo? Se a gente fizer um desenho com o menos u e somar esse menos u com o menos v com o u, a gente percebe que esse vetor aqui ele é u menos v. Tá? Então, calculando o módulo desse vetor que começa bem aqui e termina aqui, a gente vai ter a distância entre as duas pontas, ou seja, a distância entre os dois vetores. Tá? Então, essa daqui vai ser a distância. Vamos supor, por exemplo, que o u fosse... Vamos usar a notação do i chapéu e j chapéu, né? Para a gente parar de usar esse parêntese. x2i mais y2j. Então, vamos supor que o u fosse i mais 3j. E vamos supor que o v fosse ali 5i mais 5j. Qual vai a distância entre esses dois vetores? Primeiro a gente tem que calcular a diferença, né? Então, primeiro calculamos a diferença aqui. Exemplo. U menos v vai ser i mais 3j menos 5i mais 5j. Então isso vai dar i mais 3j. Eu estou fazendo do jeito mais difícil, depois eu vou explicar para vocês o mais fácil. Menos 5i menos 5j. Então fica i menos 5i menos 4i. 3j menos 5j menos 2j. O jeito mais fácil seria eu olhar para cá e fazer 1 menos 5 menos 4. E aqui em cima 3 menos 5 menos 2. Seria bem mais rápido, né? Tá, então esse aqui é o vetor diferença. A distância entre os vetores é o módulo desse vetor. Então a distância entre u e v é o módulo desse vetor diferença. Então vai ser a raiz quadrada de menos 4 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. E aí fica 16 mais 4, que é 20. 20. Fica a raiz de 20, não tem muito o que simplificar, né? A gente pode botar o 4 em evidência e pode escrever isso como 2 raiz de 5 também. Tá? Então essa é a distância entre esses dois vetores.
Eu fiz esses vetores desse exemplo pensando mais ou menos nesse desenho aí. Então dá mais ou menos, bem mais ou menos esse desenho aí, tá? Que legal, tinha um slide, por exemplo, e eu fiz tudo espremido aí na hora. Bom, vamos falar agora sobre vetores no espaço. Mas eu não vou falar muito, né? Eu vou só dar uma primeira ideia para vocês sobre os vetores no espaço, porque já está terminando a aula, né? Vocês querem jantar e assistir novela, então vamos só pensar uma coisa, que o plano nós já estudamos, ele tem os eixos x e y, e aqui na álgebra linear nós vamos entender o que significa a palavra dimensão. Então nós vamos entender por que o plano que nós estávamos estudando tem duas dimensões e por que o espaço a gente chama de espaço tridimensional, por que o espaço tem 3 dimensões, tá? Nós vamos estudar isso em detalhe, mas a nossa primeira ideia é que para marcar um ponto no espaço nós precisamos de 3 números. Então é só imaginar que nós temos 3 eixos ortogonais, então esses 3 eixos aqui, eles formam, a cada par deles forma um ângulo de 90 graus, aqui, tá? Então os 3 são ortogonais um em relação ao outro. E para marcar um ponto qualquer no espaço, nós fazemos o seguinte, nós projetamos esse ponto sobre o plano primeiro, tá? Aí a gente pega uma reta paralela ao eixo x aqui, até ela atingir o eixo y. Uma reta paralela ao eixo y, até bater aqui no eixo x, aí a gente anota. A gente anota um x aqui e anota o y aqui. Tá? E depois aqui a gente pega a diagonal desse retângulo que ficou aqui na base, que parece um paralelogramo, mas é porque está de lado, mas é um retângulo. E a gente pega uma reta partindo do ponto P, paralela a essa diagonal aqui embaixo, até atingir o eixo Z. Quando nós fazemos isso, aí nós marcamos as 3 coordenadas do ponto P. E a gente escreve o ponto P de x, y e z. Tá? Então é assim que a gente marca um ponto no espaço. Esse é o procedimento. Ok? E aí no espaço nós vamos ter, em vez de 2 versores, nós vamos ter 3 versores. Mas antes disso, é interessante ver então que um ponto do espaço ele tem 3 coordenadas. Ok? Ele tem 3 coordenadas, que é o eixo x, o eixo y e o eixo z. Não são apenas mais 2, são 3. Tá? E aí nós vamos definir então os versores aqui do espaço, que agora vão ser o i chapéu, é esse vetor que está desenhado aí, ele está aqui no eixo x. Então ele tem uma coordenada x igual a 1, y igual a 0, z igual a 0. Pois não? Professor, tem como demonstrar esferas, objetos em álgebra linear sem usar propriamente as propriedades do cálculo? Como assim demonstrar esfera? Não consegui entender. Assim, objetos em 3 dimensões, só usando álgebra linear, isso é possível sem a utilidade do cálculo? Viagem isso aí. Tô pensando. Olha, eu acredito que não. Mas essa questão ela é mais complicada do que parece, talvez. Porque será que o cálculo e a álgebra são coisas diferentes? Será que um pode ser traduzido em termos do outro? Não faço a menor ideia.
Pois é, porque tem E alguns que falam que a álgebra anda quase de mão dadas com cálculo, né? Ou não, não sei. Não sei o que eu tô falando. não, sim, com certeza, mas é que elas pegam as mesmas coisas e estudam com objetivos diferentes. Então, no cálculo, vocês vão estudar também no cálculo 2 e no cálculo 4. Funções que são definidas no espaço, funções de várias variáveis. Tá? Então, nesse sentido, o espaço é o mesmo, que é o que nós vamos chamar depois de R3. Que eu queria evitar um pouco falar isso agora, mas Tem o R4, professor? tem com qualquer dimensão, inclusive infinita. Ah, verdade, verdade, verdade. Aí, só para terminar, enfim, essa é uma questão muito complexa e eu não faço a menor ideia, justamente porque eu não sou matemático. Mas eu sei porque eu não sei também. Né? Que eu sei que existe uma coisa na matemática chamada teoria das categorias, onde teorias da matemática passam a ser exemplos. Né? Então, lá nas categorias, por exemplo, todo o cálculo é um exemplo, que é o que seria a categoria diferencial lá. E a álgebra linear, a álgebra dos espaços vetoriais é um outro exemplo de categoria. Aí é possível estabelecer conexões, mas como eu nunca estudei isso, eu não faço ideia de que conexões sejam essas. Agora, falando de um ponto de vista mais pé no chão, existem muitas conexões assim, do tipo, no cálculo a gente vai estudar vetores também. Mas aqui na álgebra, o que interessa na álgebra são as operações. Tá? Então, o ponto-chave é que o limite, que é o que define tudo no cálculo, o próprio limite, né? Mas também a derivada e a integral são limites. Então, o limite não é um processo essencialmente algébrico, porque ele envolve outras coisas que não são apenas álgebra. Né? Ele É envolve um verdade, isso é verdade. procedimento que na verdade envolve álgebra também, mas Uma que a linguagem da relação. álgebra ela fica complicada para estudar. Então, Como o senhor é uma falou, né? disciplina A separada. álgebra, ela pega uma parte bem mais abstrata, né? Então, fica Uhum. ruim de imaginar objetos só na álgebra linear, né? Exatamente isso. Não, não é bem isso. É que o cálculo ele estuda variações. E para essas variações envolve limites e o limite ele é basicamente o que é o cálculo. O cálculo é o estudo de limites. Então, isso pode até, sob um certo ponto de vista, ser visto como álgebra, por causa da questão dos conjuntos, e que o limite é definido a partir de conjuntos e tal. Nesse sentido, seria. Mas é uma disciplina independente. Apesar de que, sob um certo ponto de vista muito elevado, que não é o meu, com certeza não é o meu, dá para ver como caso Possível. particular de um processo algébrico, né? Mas tá bom. É interessante essa pergunta. Mas eu não sei. É isso. Tá, então o J chapéu, ele vai ser esse vetor que está aqui sobre o eixo Y. Como ele está sobre o eixo Y, quando a gente projeta ele aqui no plano formado pelos eixos Z e X, ele vai bater na origem, né? Então isso significa que a coordenada X dele é 0, mas a Y é igual a 1, porque ele está aqui no eixo Y. E a Z vai ser igual a 0. Analogamente, né, o vetor K chapéu, que é o novo, que a gente já tinha visto o I e o J, né? O vetor K chapéu é o vetor que dá a direção do eixo Z. Então ele vai estar bem aqui na altura igual a 1, no eixo Z. Só que quando a gente projeta ele no plano XY, ele vai bater na origem, então as coordenadas x e y dele são 0, mas a coordenada z é igual a 1. E aí, cada professor acerola, cada vetor do espaço tridimensional, ele também pode ser escrito como uma combinação de i, j e k. Mas a gente vai falar isso depois. Eu só queria deixar aqui para vocês, né, que a gente tem o espaço tridimensional, que é o que nós vamos chamar de espaço R3 depois, tá?
E nesse espaço tem os versores I, J e K do espaço, que eu me esforcei tanto para escrever e já estava pronto aqui. E a partir deles nós podemos escrever pontos, certo? Da seguinte maneira. Por exemplo, como é que eu escrevo esse ponto aqui? De coordenadas x igual a 2. Já tô terminando, me dá mais um minutinho aí. X igual a 2, y igual a 3 e z igual a 3. Como é que eu faço? Que eu poderia escrever como 2i mais 3j mais 3k. É exatamente isso. Essa última coordenada ela vai para o K-chapéu. Como é que eu faço? Então eu tenho aqui o i, o j e o k, que são as bases, né, dos eixos. E aí, assim como a gente fez no plano, a gente faz aqui. Ou seja, o que é o 2i? O 2i é eu pegar o vetor i, multiplicar por 2, e aí eu vou obter esse vetor vermelho bem aqui, ó, que eu vou apagar depois. Esse aqui é o 2i, né? Depois eu pego o vetor 3j, que vai ser multiplicar o versor j por 3. Então eu vou chegar bem aqui, esse vetor vermelho que eu vou apagar depois aqui, ó. Esse vai ser o 3j, como está escrito de verde aí. Então eu vou somar esses dois com mais o vetor 3k, que é esse bem aqui de cima. Então quando eu somo esses três vetores, eu vou montar essa caixa. E a soma desses três vetores vai dar esse vetorzinho azul aqui, que sai da origem e termina bem aqui nessa extremidade dessa caixa, tá? Então é assim que a gente relaciona a ideia de marcar o ponto no espaço e somar essa combinação de versores aí, tá bom? E a soma de vetores no espaço ela vai ser feita da mesma forma. Diga. Professor, qual é o livro que está sendo usado? Você entrou no grupo agora da disciplina? Não, eu só esqueci mesmo qual é o livro. Ah, você esqueceu. Tá, eu não queria te constranger, porque eu mandei o e-mail de novo, aí entrou algumas pessoas. Esse livro aqui do Paulo Interli, Vetores e Geometria Analítica. Eu não estou seguindo a risca, mas estou tirando algumas coisas daqui sim. Tá? O senhor mandou ele no e-mail, foi? Foi. Nesse último e-mail que eu mandei aí. Entendi. Tá ok, obrigado. Beleza. Tá. Então eu acho que por enquanto a gente pode parar bem aqui nessa ideia, né, de representar os vetores do espaço. E aí na quinta-feira nós continuamos e vamos fazer o que a gente fez com os vetores no plano, só que para o espaço. Quer ver como é que soma, como é que multiplica por um escalar, quando vê se é paralelo ou não, módulo. E aí depois de ter estudado o espaço, vocês vão ver que a diferença é muito pequena, né? A gente só vai adicionar mais um número, vetores unitários, e aí vamos fazer uma porrada de exercício. Vamos ver se a gente faz isso na quinta-feira. Professor, naquela figura lá, ela ficou um cubo, né? No slide anterior aí que o senhor fez. Esse aqui? Ah, É, depende muito das coordenadas, assim. Tipo, aí ele fica um cubo ou retângulo e tal. sempre vai formar uma caixa quadrada, porque a gente está usando coordenadas cartesianas. E esse vai ser o procedimento para montar, Esse. para E marcar. aquela a cilíndrica? Aí seria já outras formas, né? Deixa eu só mostrar aqui no livro, que tem uma figura bacana. Tem outras coordenadas. Parabólica. As mais importantes para a física seria no plano, seria coordenadas cartesianas e polares. E no espaço seria coordenadas cilíndricas e esféricas. Tá? O polar ele vai trabalhar mais com os ângulos, né? Isso, exatamente. Tá aqui, ó. Sempre que a gente for marcar um ponto P aqui no espaço, a gente precisa
usar uma caixa, né, onde essa caixa, um tamanho dela vai ser a coordenada x desse ponto, que nesse caso aqui é 2, esse 2 aqui, ó. A coordenada y que vai ser 4, então vai dar esse tamanho de trás aí do retângulo. E a coordenada z vai dar a altura dele. E aí sempre o ponto que a gente vai marcar vai ficar bem aqui, nesse cantinho de cima. E o vetor ele vai sair aqui do zero para o P, pro ponto P. Caixa triangular, não faço a menor vai ter ideia. a prova assim, né? Oi? A prova O que tem? vai ser das 3 dimensões? É. Essa é a primeira avaliação? Pode ter 3 dimensões e 2, na verdade. A gente vai usar as duas coisas na disciplina inteira. Professor, rapidinho, professor, mas obrigado. Tá bom. qual Diga. é que vai ser o estilo da prova? Então, é bem parecido com os exercícios que eu estou passando para vocês aí. Eu tento fazer as duas coisas parecidas para que vocês possam se preparar para a prova resolvendo os exercícios. É o que eu tento fazer. Não todos, porque esse livro tem exercício demais e ele é um livro de geometria. E a nossa disciplina é a álgebra, então eu estou tirando umas coisas daí, mas não tudo. Tá? Então eu selecionei alguns exercícios, na próxima aula a gente vai fazer. Aí eu acho que dá para tirar mais uma base. Ó, por exemplo, verificar se são unitários os vetores. Condição aqui para o vetor ser unitário e tal. Como normalizar O senhor já fez vetores, uma esse lista tipo de coisa. de exercícios. Ainda não, ainda vou fazer ainda, tá? Mas O senhor pode mandar no grupo o livro, né, que o senhor ficou uhum, posso sim. Esse daqui que a gente está usando agora, Sim, isso aí. Aham. Dos outros que a gente vai. tá, eu mando sim. Deixa eu só ver uma pergunta aqui que eu acho que eu perdi. Podemos montar uma... Thalissa, obrigado pela pergunta. Desculpa não ter respondido antes que eu não vi aqui. Podemos montar uma matriz a partir do gráfico de um vetor? Na verdade, o próprio vetor ele pode ser entendido como uma matriz também, né? É uma representação diferente do vetor. Não quero ocupar muito aqui vocês, mas, por exemplo, em 2 dimensões, a gente pode representar um vetor assim, né, como sendo 2 e 3, mas isso é equivalente a considerar que ele é uma matriz de 2 linhas e uma coluna, né, onde tem o número 2 em cima e o 3 embaixo. E também é equivalente, mas a gente não vai usar muito ele como um vetor linha, assim. A versão preferida é essa, porque facilita a multiplicação de matrizes. E se fosse um vetor tridimensional também, Vai ó. explicar pra gente isso. Oi? O senhor vai explicar pra gente isso? De multiplicação de matrizes? Sim, nas aulas de... Aham. Vai ser na segunda parte da disciplina. Segunda avaliação. Nessa primeira vai ser só baseado nesse livro aí. Então, por exemplo, seria mais ou menos isso. E que na verdade essa primeira parte ela serve muito para física. Por isso que eu estou fazendo questão de enfatizar aqui. Então, para você, prezada Thalissa, esse vetor tridimensional poderia ser representado como uma matriz linha, como a gente matriz coluna, perdão, né, que é uma matriz que tem uma só coluna e as linhas são as coordenadas do vetor. Então isso é uma maneira de representar também o vetor através de uma matriz. Obrigado pela sua questão, que eu estava esquecendo disso. Mas cada coluna não seria um vetor diferente? É que eu tinha visto lá na física uma parada assim. Tipo, tem uma coluna do vetor J, uma do vetor Y. Ah, não, isso daí tu deve ter visto no produto vetorial, né? Uhum. Não, mas isso aí é uma outra coisa, aquilo é um determinante, na verdade é uma forma prática, né, de calcular o produto vetorial. Aqui eu estou falando de representar um vetor através de uma matriz, é uma coisa diferente. Não é aquilo lá, tá?
Beleza, então, pessoal. Acho que por hoje a gente pode encerrar por aqui, então. E a gente prossegue nosso conteúdo na quinta-feira, 6h30, tá bom? Se ainda alguma dúvida ainda, posso responder ainda, temos tempo ainda. Não, né? Então, ok, pessoal. A gente se vê então na quinta-feira. E o GeoGebra tem como mostrar esse negócio de matriz lá? Tipo em essas partes assim, de gráfico. Ou é só esse negócio de plano cartesiano assim? Tá perguntando se tem como ver os vetores em 3D lá. Tem, mas é que eu não sei usar. Mas tem sim, com certeza. Mas tá aqui. Eu não vou dar uma de procurar agora, mas se você procurar, com certeza tem. Naquele. No Wolfram dá, né? Dá pra plotar um gráfico. Também. Uma matriz assim. Também é possível, mas eu também não sei. Mas é uma boa ideia. Uma boa ideia ver os vetores tridimensionais, porque é difícil de visualizar isso no papel, justamente por ser bidimensional, né? E aí fica difícil. Então essas ferramentas, elas de fato são muito úteis para que a gente consiga visualizar esses objetos tridimensionais, que a gente pode girar de várias formas e entender melhor. É uma excelente ideia. Vou pensar se eu consigo aprender isso aqui para falar na aula. Obrigado pela ideia. Mais alguma questão? Quarta dimensão. Eu também tento entender isso. Então eu vou só encerrar a gravação.